Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Luana Alessa e hoje nós vamos estar respondendo a mais uma questão de humanas, certo? Da prova do Enem. E essa questão, ela é interessante porque traz um tipo de questão que sempre cai no Enem, uma abordagem comum, que é uma questão que pede a sua interpretação do texto e a sabedoria dos conceitos. Ela pede que você saiba o que significa cada conceito desse e se você sabe, se você consegue relacionar ao que o texto está dizendo. Então, é um tipo de questão clássica do Enem, sempre cai, aliar a sua interpretação ao seu conhecimento de alguns conceitos prévios, se eles encaixam com o que a questão está dizendo, que o texto está trazendo, tá? Então, vamos resolver essa questão. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta, comente, compartilhe também. Esse é um projeto educacional, então quanto mais pessoas souberem, melhor, tá bom? Vamos lá. Segundo texto, duas características da concepção da política pública analisada são. Então, ele quer duas características da concepção da política pública analisada. Então, vamos ver o texto. Que política pública é essa, tá? A criação do Sistema Único de Saúde, SUS, como uma política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. Então, ele fala que o SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. Então, a democracia envolve um modelo de Estado no qual as políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político, o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista, eita, minha língua enrola nessa palavra, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição Cidadã, é a Constituição nossa atual, e ela é uma Constituição belíssima, né? Muito abrangente, mas infelizmente não tão aplicada, né? E veja que texto lindo, bem controverso, né, do que a gente está vivendo agora, infelizmente. O SUS ele nasce como uma coisa revolucionária, linda, na verdade, a revolucionária no sentido da ideia de você levar a saúde pública em tese de qualidade para todos do país, gratuitamente. Então, isso é algo que, poxa, é um nível de avanço absurdo. Então, o SUS nasceu em uma concepção incrível, né? Se a gente pega as diretrizes, o embasamento, tudo do SUS, o que é que tem lá para ser feito, a quantidade de coisas que ele assegura à população civil, nossa, é lindo. Mas na prática a gente vê que não é assim, a gente tá vendo o modelo atual, a gente tá vendo, né, a atualidade dizendo que não é assim. Há muito tempo que o SUS não vem funcionando direito. E agora, infelizmente, com essa pandemia do Covid-19, a gente vê ele entrar em mais colapso ainda. E escancarar o que há muito tempo tava aí, ninguém queria mostrar, que a gente tem uma saúde pública super deficitária. A gente tem uma teoria belíssima que é o Sistema Único de Saúde, é um sistema plural, universal, é um sistema que era para ser acessível a todos, independente de qualquer coisa, de renda, qualquer coisa, era para ser público, gratuito, e a gente vê que na prática não é assim. Então, esse texto é bem conflitante com o que a gente vive atualmente, né? E assim, eu amo o SUS, defendo o SUS, eu acredito que é uma das políticas públicas mais basilares e importantes de um país que queira ser um país digno, independentemente se é um país
que privilegia o público, a parceria privada, enfim, tem que ter um sistema único de saúde bom, fortalecido, porque só assim avança, gente. Saúde e educação são os pilares de uma sociedade. Sem eles, não vai, tá? Então, a parte desse tema aqui, a gente vê que a todo momento o texto está trazendo que o SUS ele é um marco para a cidadania, é um avanço para a civilização. As políticas públicas de um Estado democrático, elas são para reduzir as desigualdades, porque a gente sabe que um dos grandes problemas atuais, né, que o capitalismo trouxe, foram as desigualdades. Na verdade, o capitalismo escancarou as desigualdades sociais, porque o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Mesmo o pobre trabalhando tanto, não consegue ficar rico. Então, de onde surge, né? Então, a desigualdade, a disparidade econômica é imensa no nosso mundo. E imagina uma desigualdade, disparidade ainda no sistema de saúde, que é o que a gente vê atualmente. Pessoas podendo pagar um sistema privado, um plano de saúde particular, e outras que não podem. Essa que pode ter acesso a uma saúde melhor do que aquela que não pode. Não era para ser universal, não era para abranger a todos. Então, uma política pública como o SUS reduz a desigualdade, em tese deveria. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania, assegura esses direitos, fala sobre o bem-estar, fala sobre essa abrangência política, né? Pegar tudo e a todos. Então, veja que a todo momento o texto está trazendo essa universalização, está trazendo essa questão da igualdade, está trazendo uma questão de avanço, uma questão de cidadã, muito mais do que somente um sistema de saúde. O SUS traz muito mais que isso, certo? Então, as duas características da concepção de política pública analisada são paternalismo e filantropia, pelo amor de Deus, né? Paternalismo não tem nada a ver com o SUS, né? Aqui não é nenhuma política populista, né? De tentar fazer alguma coisa meio que paternal, de ter um Estado ali com a mãozona, agindo como se fosse uma família, não tem nada a ver com isso, nem filantropia, porque SUS não é caridade, certo? O que é filantropia? Então, por isso que a gente tem que entender os conceitos para poder associar. O que é um Estado paternal? É aquele Estado que lembra muito Getúlio Vargas, né? Vargas, ele foi populista, paternalista, é um Estado que está sempre se metendo nas coisas da população. E o que é uma característica filantrópica? Filantropia é caridade, filantropia é a gente ajudar ao próximo. Uma empresa pode ser filantrópica quando ela tem uma responsabilidade social. Então, vamos supor, uma empresa X, ela produz perfumes, mas ela também ajuda catadoras de um tipo de extrato ali que vai ser utilizado para esses perfumes, e ele apoia, faz uma destinação das verbas de uma forma sem cobrar nada em troca, então é algo realmente caridoso. Então, filantropia está relacionada à caridade, à doação, a ajudar ao próximo. Nada a ver com o que está trazendo o texto. Liberalismo e meritocracia. Pelo amor de Deus, você vê esses dois conceitos e já eliminava na hora, porque liberalismo, o que tem a ver o SUS com liberalismo? Sendo que está muito mais para algo relacionado ao Estado, né? Porque é o Estado que vai dar as condições do SUS poder ser uma máquina bem estruturada e atender a tudo e a todos, né? Atender a todo mundo sem distinção, do que o liberalismo, que vai pregar um Estado menos intervencionista, vai pregar um Estado que vai acabar incentivando ainda mais essas empresas privadas de plano de saúde. Então, nada a ver. Meritocracia, muito menos. Meritocracia é você conquistar algo por mérito próprio, né? Que hoje em dia é uma característica não tão verdadeira, porque todo mundo pode alcançar de ser o que quiser e quem quiser na vida, com certeza. Aí você vê uma pessoa que estuda no ensino que quase não tem falta de professor, que tem um material excelente, que tem condições boas com a família. Aí você vê uma outra pessoa que tem muitos problemas familiares, uma pessoa que mora em um bairro não muito legal, uma pessoa que falta professor que só na escola, não tem o material adequado, é atrasado nos anos por conta da falta de estrutura da escola. E essas duas pessoas vão conseguir chegar lá, crescer, se desenvolver na vida da mesma forma?
Tá bom, em algum conto de fadas, talvez, né? E a meritocracia, infelizmente, tem se tornado cada vez mais conto de fadas do que realidade, porque deveria existir condições igualitárias para todos, e aí sim, todo mundo vai correr a partir de um mesmo ponto de partida e conseguir alcançar um objetivo. Então, a meritocracia é alcançar algo por um mérito próprio, que não tem nada a ver com o texto. Letra C, universalismo e igualitarismo, gente, todo momento, né? Só de você conhecer o SUS e saber que é um sistema de saúde, uma política pública universal e que é acessível a todos, que é gratuito, que é público, que é amplo, você já iria para essa questão já no dedinho assim, na C. Você já iria ali C, mas teria que ler o texto, certo? A gente não pode ir só com o nosso conhecimento prévio para poder ter certeza, pô, é C e pronto, acabou a história, tá certo? Mas é a letra C, não tem para onde fugir, porque veja, quais são as características da concepção da política pública do SUS? Um tratamento universal, um tratamento igualitário, ele poderia colocar aí um tratamento cidadão, ele poderia colocar aí várias outras concepções que fizessem parte da linha de pensamento que o SUS tem, que o SUS traz para a sociedade. Mas ele escolheu esses dois, universalismo e igualitarismo. E em vários momentos do texto ele traz essas características, tá? Nacionalismo e individualismo. Aí você poderia estar pensando em nacionalismo, porque o SUS vai valorizar os brasileiros, sendo que o texto não traz sobre isso. Mas a segunda parte ia acabar de tirar sua dúvida, caso você tivesse. Individualismo. Você propõe um sistema único de saúde amplo, universal, que atinja todas as pessoas. É individualismo? Traz essa característica de individualismo? Não mesmo. Letra E fala sobre revolucionarismo e coparticipação. O SUS foi algo que a gente pode dizer revolucionário no Brasil? Foi. Foi algo revolucionário. Mas o texto traz isso? Não. O texto diz que foi um marco, foi um avanço civilizatório, mas em nenhum momento o texto traz essa característica dessa forma. Em outros, eu já li numa revista muito famosa e muito boa, inclusive recomendo, é gratuita, de uma instituição maravilhosa que eu sou super fã e tenho muita vontade de conhecer, que é a Fiocruz, revista Hades. Essa revista já trouxe uma reportagem falando sobre o SUS e alguns depoimentos, né, algumas falas escritas lá eram sobre como o SUS foi revolucionário, como o SUS foi ousado, como foi algo assim totalmente inovador num plano de saúde que a gente tinha do Brasil antigo, porque gente, no século XIX, ninguém queira nem imaginar como era a saúde no Brasil, porque nem existia uma concepção adequada, era tudo muito louco, tudo muito feito assim na doida. E depois que vem uma concepção de organizar, de trazer uma nova forma, muda todo o parâmetro, certo? Da forma como a gente enxerga a saúde no Brasil. Então, o SUS foi revolucionário, mas ele não traz aqui isso. E esse revolucionarismo seria de que uma característica de que o SUS provocou uma revolução também, de fato, como se mexesse com a população e fizesse trazer uma revolução, que isso não aconteceu. O SUS foi uma concepção revolucionária, sim, mas não traz isso no texto, tá? E coparticipação é o quê? O que é coparticipação? É você ter não só um lado fazendo as coisas, dois lados, então tendo uma coparticipação. Que era como se a gente ajudasse ao SUS e o SUS ajudasse a gente. Que na verdade isso não acontece. A gente na verdade paga impostos para o Estado e o Estado deveria realocar isso para investimentos na saúde pública de maneira mais específica para o SUS. Então a coparticipação seria mais em um outro exemplo, vamos supor. Existe um plano de saúde que cobra uma taxa X, mas você paga toda vez que for se consultar com um nutricionista, vamos dizer assim. Então você tem uma coparticipação ali naquela taxa, além da mensal que você paga, o que não tem nada a ver com o texto também, tá bom?